Senhoras e senhores, recebam com muitas palmas e gritinhos histéricos o CEO da RD, o bonitão Eric Santos. Palmas! Pense no cara. Valeu. Um dia eu quero ser igual a tu, papai. Assim, CEO, O bom de contratar um cara como o Murilo é que ele te ferra antes de você começar a sua palestra, né? Eu vou falar sobre crescimento, ele já falou que crescer é ruim, é difícil, você não deve crescer. Fora várias piadas que ele já comeu aqui na minha frente. Mas vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Super feliz de estar aqui. É uma semana muito especial pra gente, uma semana maluca, que muita ansiedade, muita emoção e muito sentimento de realização também. A gente está muito feliz de ver esse evento crescer. A gente cresceu 50 vezes esse evento desde a primeira edição. Tá? Quem estava aqui em 2013, na primeira edição? Ó, era uma salinha ali em cima, né? Que não cabe nenhuma track hoje. Então, é muito gratificante ver isso aqui. E já que o Murilo tentou fazer uma dinâmica aqui, eu vou tentar repetir um exercício de 2 anos atrás que eu fiz. Vai ser uma dinâmica um pouquinho melhor. Vou aproveitar aqui, levanta quem estava em 2013. Quem veio em 2014? Levanta. 15. 16. 17. Ó, primeira vez. Uau! Uau! Acho que a galera que já veio está nas outras salas, né? Calma aí, tem mais. Vamos lá, quem é de Floripa? Santa Catarina, outras cidades. Sul, outros estados. Sudeste. Centro-Oeste. Nordeste. Uhul! Norte. E o Acre, né? Claro. Quem está em B2B aqui? Quem que vende para outros clientes? É pessoa jurídica. B2C. Levanta, galera. A ideia é dinâmica. Vamos lá. Quem está em tecnologia? E-commerce. Serviços. Educação. Outros. A última aqui, quem é parceiro e cliente da RD? Uhul! Parabéns, pessoal. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado. Eu vou tirar um tempinho para agradecer. Muito obrigado por vocês investirem o dinheiro de vocês, o tempo e a energia para estar aqui. A gente sabe como é difícil tirar esses dias para participar de um evento como esse. Eu queria também fazer um agradecimento bem especial aí aos nossos patrocinadores e palestrantes do evento, não só por estar aqui com a gente nesse evento, mas porque eles nos ajudam no dia a dia a construir e a liderar esse movimento, que eu já falei várias vezes que hoje ele é muito maior que a RD. Queria fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros. Ontem a gente teve o Partner Day aqui, mais de 1.500 pessoas lá. Hoje a gente tem mais de 1.500 agências como parceiros aqui que nos ajudam a entregar serviços de valor agregado para os nossos clientes, fazem um papel fundamental. E a gente também teve dentro da agenda do evento ontem a entrega do prêmio de agente de sucesso. Temos um bicampeão, Ricota, parabéns por Ricota aqui e parabéns para todas as agências premiadas. E um agradecimento muito especial também para os nossos clientes, que são aquelas pessoas que nos confiam uma parte super importante da operação delas. Mas, em particular, eu queria agradecer essa galera aqui que está vestindo esse colete azul aí, que são os nossos clientes que, a gente está no primeiro ano onde a gente tem clientes com mais de 5 anos de RD. Então, muito obrigado. A maioria de vocês fui eu que vendi. Prazer emocionante ver vocês aqui toda essa festa. E por fim, para fechar os agradecimentos aqui, não tem como não falar do time da RD, porque é um time que trabalha duro,
e com garra, com muita vontade, do jeito certo, o ano inteiro, mas em particular para o Summit, o pessoal tira um gás extra, não sei da onde, com o objetivo de entregar para vocês a melhor experiência possível aqui, com um sorriso no rosto. Então eu queria pedir uma salva de palmas para todo mundo da RD. Bom, pessoal, ano passado eu falei de grandes transformações, falei um pouquinho também do que a gente fez no contexto lá do flywheel da RD, as coisas que a gente investiu muito nos primeiros 7 anos de empresa, que eu entendo que são diferenciais da RD, e que a gente vai continuar investindo muito nos próximos 7 anos. A gente vai continuar investindo em educação, a gente vai continuar investindo em produto muito forte, vamos continuar investindo nos nossos parceiros, investindo em estrutura para entregar customer sucesso para os nossos clientes, e investindo muito em desenvolvimento de talentos, seja para o nosso time ou para o mercado em geral. E a gente faz isso por uma missão muito nobre. A gente quer empoderar vocês, os heróis aqui, a criar mais scale-ups, empresas que crescem muito rápido, diferente do que o Murilo estava defendendo aqui. A gente quer que tenha mais empresas que cresçam muito rápido, porque essas empresas são as que movimentam e são o motor da economia. A gente tem aquele dado que foi falado várias vezes, do IBGE com a Endeavor, de que só 1% das empresas no Brasil cresce a mais de 20% ao ano por 3 anos seguidos. Então, um percentual muito pequeno, mas esse 1% representa 50% dos novos empregos gerados nos últimos anos. Então, a nossa missão ela é muito nobre, ela é muito importante para o país também, e a missão da RD é ajudar a criar mais scale-ups através do empoderamento de todos vocês aí que estão na labuta todo dia. E para criar scale-ups, a gente precisa criar máquinas de crescimento. E essas máquinas de crescimento precisam ser previsíveis, escaláveis e lucrativas. Elas precisam ser previsíveis a ponto de eu entender como ela funciona, entender onde estão as alavancas para eu melhorar, para eu poder planejar e para poder investir. Elas precisam ser escaláveis, quer dizer, ficar melhor com o tempo, não queimar pontes, pelo contrário, a gente construir um ativo enquanto a gente vai fazendo esse trabalho, seja autoridade no Google, seja base de seguidores, lista de e-mail, o que for. E elas precisam ser lucrativas porque eu preciso ter viabilidade financeira para isso. E à medida que eu tenho viabilidade financeira, que eu entendo os custos associados, custos de aquisição, custos de serviço e o quanto que esse cliente me dá ao longo do tempo, eu tenho a segurança para continuar investindo nesse crescimento, que muitas vezes eu preciso colocar dinheiro na frente. E essas scale-ups e essas máquinas de crescimento modernas, elas estão num contexto que o processo de compra e o cliente mudou. Vocês já estão carecas de saber isso aí, mas é importante reforçar que hoje a gente tem infinitas opções de escolhas a mais de produtos, desde aplicativo no celular, mas passa por até marca de água, carros, software de marketing, qualquer categoria que você escolhe, a gente está numa situação muito diferente de 20 anos atrás. O consumidor hoje também tem acesso limitado à informação. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é 25 anos atrás, quando eu comecei a me envolver com tecnologia, trabalhar com isso, para aprender sobre computadores e software, a gente tinha que ir na FenaSoft. Quem foi na FenaSoft aqui já? Quem está entregando idade aqui? O Edu tá, ó. E hoje é o contrário, né? Todo mundo sabe. A gente tem aí umas centenas de veículos especializados, blogs, social media, etc. E por fim, esse consumidor, esse cliente, ele está com um poder de voz muito ampliado. Se antes ele era refém das empresas, hoje ele está com um megafone na mão e ele vai falar, pode ser para o bem ou pode ser para o mal. A gente tem exemplos super bacanas de empresas que fazem um bom serviço, um bom trabalho e ganham uma reputação positiva. Um exemplo legal, Nubank, do meu amigo Marcelo, que acabou de palestrar aqui. E vários exemplos negativos. A gente sabe, está cansado de ver isso aí. O que talvez a gente acaba não falando muito é que esses 3 movimentos aí, o infinitas escolhas, acesso infinito à informação e o megafone na mão do cliente, ele tem uma série de efeitos colaterais para os negócios.
alguns efeitos colaterais positivos, por exemplo, o ciclo de venda para a maioria das soluções ele encurtou, então isso é uma coisa positiva, mas muitas vezes tem ciclos sem efeitos negativos também. Está mais difícil reter, está mais difícil vender, muitas vezes está mais caro, está mais difícil manter esses clientes ali. E eu poderia fazer uma palestra inteira sobre cada um deles aqui, mas eu quero dar um double clique no último deles ali, que é o fato de que esses vendedores mais agressivos, eles já não estão sendo mais tão eficientes. Queria fazer uma brincadeira com vocês aqui. Quando vocês pensam na palavra vendedor, o que vem na cabeça? Rodrigão, vou começar contigo aqui. O que passa na sua cabeça? Assim, qual que é? Pode ser um adjetivo, um sentimento? Não me ligue. Não me ligue. Vamos lá. TechPix. TechPix? Oh, essa eu não vi. Enrolador. Enrolador. Não quero comprar nada. Não quero comprar nada. Alguém que vai ajudar. Vai ajudar? Opa, esse cara aqui. Você trabalha com vendas? Aí, ó. Insistente. Legal. Teve um cara um autor super famoso, Daniel Pink, escreveu vários livros, um deles Drive, mas ele escreveu um livro que chama To Sell is Human, né? Vender é humano. E ele fez essa mesma pesquisa que eu acabei de fazer aqui de uma forma bem científica. E no livro ele mostra quais são as características que um vendedor tem. É quase a mesma coisa que a gente falou aqui. Um cara agressivo, um cara enrolador, um cara desonesto, difícil, manipulador. Então, assim, quando eu olho uma tela como essa, eu fico pensando assim, primeiro, como é que a gente deixou a nossa indústria chegar nisso? Mas, olhando no contexto aqui dessa palestra, por que é importante para todo mundo? E eu acho que o Murilo deu uma dica aqui. Primeiro é que, independente se a gente trabalha ou não como vendedor no dia a dia, está todo mundo em vendas. Está todo mundo em vendas o dia inteiro. Meu trabalho é 100% do tempo fazendo vendas. Eu tenho que convencer investidor a colocar dinheiro no meu negócio, tenho que convencer a gente a trabalhar comigo, tenho que convencer o time que a direção que a gente está definindo é a correta, tenho que convencer os clientes e parceiros a acreditar na RD. E todos vocês aí, quando estão defendendo ideias, buscando recursos, tentando vender um projeto, tentando ganhar uma promoção, tentando vender o seu produto para o cliente, estão fazendo vendas. Então, primeiro ponto que eu queria colocar, que é por que essa discussão é importante, é por isso. A gente está todo mundo em vendas. O segundo ponto é que vendas é, de fato, o oxigênio da empresa. A gente precisa de vendas, senão o resto do organismo para. E aí a gente não consegue investir em tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente precisa investir para continuar crescendo a empresa e para continuar realizando a nossa missão. Então, isso aqui foi verdade por muito tempo e trouxe esse comportamento que a gente, como consumidor, ficou muito com cuidado com o vendedor. Esse cara vai te passar a perna. Esse cara está armando alguma arapuca para você. Só que, para todos nós, acho que como coletivo aqui, a boa notícia é que essas mudanças absurdas que tiverem no comprador e no processo de compra desses anos, inverteram completamente isso. Hoje o vendedor é que tem que tomar cuidado com o cliente. A empresa tem que tomar cuidado com o cliente. Porque, de novo, o cliente está com o megafone na mão. Então, esse é um trend importante. E um outro trend importante que eu queria trazer para vocês aqui é que a gente está vivendo uma mudança também estrutural bastante significativa de modelo de negócio da maioria das empresas. A maioria das empresas hoje, por vontade própria ou sendo forçado, estão mudando o modelo de negócio para um modelo mais de recorrência ou de assinatura. É um modelo que muita gente tem chamado de subscription economy. E o subscription economy tem vários serviços que a gente usa no dia a dia, que eu tenho certeza que vocês usam, Netflix, Spotify e outros aqui. Mas tem exemplos também bem diferentes, exemplos de empresas como a GE, por exemplo, que, não sei se todo mundo sabe, mas a GE já não vende turbina de avião. Ela aluga milhas voadas para as empresas aéreas. Então a GE está em subscription economy. E o Starbucks também. O Starbucks não tem um modelo de assinatura,
mas o Starbucks faz uma análise super minuciosa de recorrência antes de decidir colocar uma loja nova numa localidade. E um fato que eu descobri recentemente, até que é super bacana relacionado a isso, o Starbucks hoje é o aplicativo de celular, de pagamento pelo celular, mais usado nos Estados Unidos, à frente do Apple Pay e à frente do Android Pay, que são os respectivos aí da Apple e do Google. E sabe qual a métrica que o Starbucks está usando para mensurar o sucesso desse aplicativo? Ou do uso dele como um todo? Qual a métrica que você usa para medir sucesso em celular? O usuário de celular. O recompra ou reuso, enfim. Eles estão usando Monthly Active Users, né, usuários ativos mensais aí para fazer isso. Starbucks está usando essa métrica aqui. E o Starbucks é um bom exemplo, acho que ligando para essa conversa que eu quero trazer aqui. Independente da gente estar sendo forçado aí para esse modelo de assinatura, de recorrência, todos nós aqui, nesse mundo novo, estamos no business de reputação, no business de recorrência. E no business de reputação e recorrência tem uma coisa que manda. Essa coisa tem uma sigla de 3 letras que chama LTV. E aqui está o primeiro das 3 grandes mensagens que eu quero passar para vocês hoje. A primeira delas é: todas as empresas devem começar a repensar o seu negócio, se já não estão fazendo, para otimizar para o LTV. O que é LTV, Eric? LTV, para quem não sabe, eu acredito que a maioria saiba aqui, mas é uma sigla, uma abreviação para Lifetime Value, ou valor, numa tradução literal, valor da vida toda do cliente. Basicamente é a contribuição que aquele cliente dá para a sua empresa financeira ao longo da vida dele. Por que a gente precisa otimizar o LTV? Vou fazer tentar não entrar numa economês da coisa aqui, mas eu acho que é importante a gente tentar colocar um exemplo pragmático aqui para todo mundo visualizar. Imagina que eu estou com um negócio que eu estou comprando esse microfone que eu estou aqui por R$100 e vendendo por 150. É um bom negócio? O que vocês acham? Bom, né? É um bom negócio, com certeza, para qualquer parâmetro de varejo, né? Agora imagina o contrário, imagina que eu estou comprando pelos mesmos R$100, mas eu estou alugando por R$20 por mês. É um negócio pior ou melhor? Melhor? Por quê? Depende. Então, ele depende mesmo. Se eu colocar, por exemplo, que eu alugo, na média, esse microfone por 12 meses, então 12 vezes R$20, 240 é um negócio melhor, certo? Então, na prática, a gente vê isso mesmo em negócios de recorrência. Eles têm um potencial maior de retorno financeiro, guardadas as calibrações aí que a gente tem. Você vê empresas como a Adobe, por exemplo, que estava num modelo e agora está no outro modelo, fez a migração de uma forma super bem sucedida e está ganhando mais dinheiro agora. Mas é complicado, a gente tem que olhar para algumas outras coisas que a gente não está acostumado a olhar. Então, usando o mesmo exemplo aqui, se eu compro um microfone por 100, vendo a 150, se eu comprar 10 microfones e vender os 10 no mesmo mês, eu não só estou ok ali, como eu tenho caixa para financiar essa operação, certo? O que acontece se eu estou no modelo de aluguel? Eu compro os 10 microfones por mês, só que eu vou ganhar R$20 por mês em cada microfone. Cada microfone individualmente eu tenho uma barrigada de caixa aqui, que eu demoro 5 meses para empatar, para depois começar a ganhar dinheiro com isso. Então, quanto mais eu cresço, mais eu consumo capital. Esse é o primeiro efeito. E agora, chegando no LTV, por que ele é importante? Esse mesmo negócio de aluguel de microfone, em 1 ano, a gente chegou num acordo aqui que ele é muito bom. E se fosse 6 meses? Já não seria tão legal, né? Eu teria R$20 de lucro. E se fosse 3 meses? Catastrófico, certo? E se fosse 2 anos? E se além dos 2 anos eu ainda conseguisse alugar esse passador de slide, alugar telão, alugar caixa de som? Está aí a importância do Lifetime Value. Está aí a importância da gente otimizar o nosso negócio para a longevidade e a saúde do relacionamento com o cliente.
E para otimizar para o Lifetime Value, a gente tem que repensar a jornada que a gente engaja com o cliente. Repensar todos os processos de marketing, vendas e serviços para a gente desenhar uma nova jornada dentro de casa que ela acompanhe a jornada que o cliente já passa na cabeça dele. Essa jornada que o cliente já passa na cabeça dele, ela é uma jornada que acontece na cabeça de todos nós como clientes, independente se a gente está comprando na pessoa física ou na pessoa jurídica. Esse processo pode levar meio segundo ou pode levar 2 anos, mas é super bem estudado já pela psicologia. Esse processo é razoavelmente linear e lógico e todas as pessoas passam por ele, que são basicamente 8 etapas diferentes. A primeira etapa é a etapa que a gente está basicamente aberto à descoberta e aprendizado. A gente está cheio de estímulos o tempo inteiro. É recomendações de amigo, é uma notícia que a gente vê, é um link em social media. E, eventualmente, a gente acaba escolhendo algumas coisinhas que a gente fala, opa, esse tópico aqui é interessante, vou me aprofundar um pouco mais, quero aprender um pouco mais, quero investigar. Aí a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa do reconhecimento do problema. É onde eu começo a entender que aquilo talvez seja uma oportunidade para mim, ou é uma dor que eu estou querendo resolver, e que vale a pena eu dar o próximo passo, dar um engajamento um pouco maior com aquele tópico. Então, eu fico nessa fase até ter essa clareza, mas não só a clareza do que é o problema, do que é a solução, a oportunidade, e sim ter a motivação adequada para poder dar o próximo passo. A maioria das pessoas, para mais variedade de coisas aí que a gente acaba engajando naquela primeira etapa, a gente acaba parando nessa segunda etapa, porque falta motivação. Muitas vezes a gente sabe intelectualmente que aquilo lá é uma coisa bacana para a gente, que vai resolver um problema, que vai ser legal, mas eu não tenho motivação suficiente para avançar. E informação não é a melhor forma de resolver esse problema. Eu usei um quote na palestra passada do Derek Sivers, que eu gosto bastante, que é: se informação fosse a solução dos problemas, todo mundo seria bilionário com o abdômen trincado. Porque todo mundo sabe como ganhar dinheiro e como, né, ficar magro. Mas muitas vezes a gente não faz o que tem que fazer com relação a isso. E muitas vezes a gente realmente precisa de cair a ficha, de ter um momento, muitas vezes ter algum evento até na nossa vida ou na nossa empresa que acaba nos fazendo mover para frente. Não por coincidência, também é na maior parte dos funis de marketing que eu já vi, o maior gargalo que a gente tem. Os clientes não saem daqui dessa etapa. Entendi o problema, entendi a oportunidade, estou disposto a mover para frente. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a buscar uma solução. E quando eu vou buscar uma solução, eu começo a comparar diferentes alternativas, ver como é que eu posso resolver isso de diferentes formas, quais são os diferentes custos que eu tenho, diferentes expectativas de retorno, até que tenha uma solução que eu estou confortável o suficiente para dizer, ó, já sei o que eu preciso fazer, conheço bem o problema, já sei uma solução que é possível e estou disposto a avançar com essa solução que eu escolhi. Escolhi a solução, eu vou avaliar alternativas dentro da categoria daquela solução, vou começar a fazer uma análise um pouco mais minuciosa e tomar uma decisão. Essa decisão não precisa ser uma decisão de compra, pode ser uma decisão de hábito também. A gente toma a decisão, no caso de compra, a gente compara fornecedores, compara diferentes opções, negocia preço, negocia contrato, o que seja. Mas mais do que tudo, a gente está assumindo um compromisso, né, ali. Então, esse é o objetivo dessa fase. A partir do momento que eu assumi esse compromisso, na maioria dos casos eu fiz uma compra, estou dando o próximo passo, aí eu vou para o próximo passo aqui, que é buscar o primeiro valor. O ser humano, ele gosta de ver o potencial que tem uma solução no longo prazo, mas ele precisa ser gratificado rápido, ele precisa ter uma sensação de estou no caminho certo, ou estou evoluindo, porque senão ele se desmotiva e desiste. Então isso aqui a gente vê em várias situações diferentes. Uma situação muito comum, por exemplo, é a academia. É o pessoal que desiste dentro de 3 meses, por exemplo, porque não consegue ver esse primeiro valor de uma forma muito clara.
Mas a partir do momento que ele vê o primeiro valor, ele já consegue adotar aquilo lá, já consegue ver algum benefício daquilo lá, ele passa para um estágio onde começa a ver esse valor de uma forma um pouco mais recorrente, um pouco mais sustentável. É nesse momento aqui que essa solução acaba se tornando até um hábito já. Ela acaba se tornando um hábito e é quase que o gatilho, o passo para a próxima etapa da solução, onde ele está pronto para receber o impacto daquela solução que ele adotou. Então, eu usei o exemplo aqui de academia, de corrida. Por exemplo, eu posso lá atrás ter decidido, em algum momento, por alguma razão, eu falar assim, ó, não tem jeito, eu preciso emagrecer, preciso perder uns 10 quilos pelo menos. Eu passo por vários passos aqui, de repente eu decido correr como solução para emagrecer. O primeiro valor seria algo como conseguir correr o primeiro quilômetro, conseguir correr 2 quilômetros. Esse valor sustentável aqui, recorrente, seria algo como conseguir correr, sei lá, 5 quilômetros 3 vezes por semana, num pace de 6 quilômetros por minuto. Isso seria um valor sustentável. Mas o impacto é diferente. O impacto é, eu sou mais saudável, eu estou mais magro, eu estou me sentindo melhor. Esse é impacto. É diferente de valor. E aqui a gente está pronto para ir para um novo status quo. Está pronto para evoluir e para engajar numa outra jornada, qualquer que seja. Então essa aqui é a jornada de compra que tem que estar no pano de fundo de vocês, de todos os processos que vocês têm na sua empresa. E a gente tem que desenhar esses processos com a jornada do cliente em mente, com ele no centro do processo. Como é que isso se refletia naquele mundo antigo com o vendedor charlatão? Eu tinha marketing fazendo awareness lá no começo, não estava gerando oportunidades. Aí eu tinha vendas fazendo o grosso desse processo, preocupado único e exclusivamente em fechar o contrato e passar o problema para frente. E aí a maioria das empresas ainda tinha uma estrutura de suporte, mais ou menos para inglês ver, porque o que importava mesmo era o contrato inicial lá. Hoje, nesse mundo diferente, com aquelas mudanças que eu comentei, essas funções elas estão bastante diferentes. Você pega o marketing, por exemplo, o marketing atravessa a jornada do cliente inteiro. Vendas, muitas vezes se dá o luxo de engajar um pouco mais tarde, porque o inbound já está fazendo o trabalho de educação e geração de oportunidade, então eu consigo engajar um pouco mais tarde. Por outro lado, eu também tenho oportunidades muito bacanas mais para o final da jornada. Quando o cliente está gratificado, eu consigo apresentar outras alternativas. Naquele exemplo que eu usei ali, se ele estava gratificado com o microfone, era o momento certo de apresentar outras alternativas de aluguel. Hoje a gente tem uma função que nós na RD acreditamos muito, faz 3 anos que a gente usa uma track aqui exclusiva para ela, e a maioria das empresas da economia de recorrência pensam de forma proativa em como entregar sucesso para o cliente. E suporte, como função também, deixou de ser relegado a um segundo plano. Isso tem um papel super importante e ativo hoje. Tem uma correlação muito forte com retenção e com felicidade dos clientes, que traduzem reputação da marca, boca a boca e tudo mais. Então isso é mais ou menos a forma como as empresas estão se organizando hoje, mas na essência, o que é importante ressaltar aqui? A gente está trabalhando dentro dessa jornada com 2 grandes blocos. Um bloco onde eu prometo valor de um lado e entrego o valor do outro. Prometo valor e entrego o valor. E esse é um processo que, se a gente está otimizando para o lifetime value, ele é um processo recorrente. É um processo onde eu vejo essa entrega de valor como uma oportunidade que esse cliente está me dando para eu abrir uma nova conversa com ele de entrega de promessa de novo valor e entrega de novo valor. Então a gente tem, no final das contas, uma jornada que pode ser contínua, pode ser muito saudável, pode ser expansiva do ponto de vista de receita, mas ela tem que ser encarada como fases bem destacadas ali de promessa de valor e entrega de valor, promessa de valor e entrega de valor. A gente tem, olhando assim a forma como a gente definiu esse playbook do inbound marketing aqui para o Brasil, como a gente começou a promover, dá para ver que esse playbook ele ficou limitado
à medida que essas mudanças todas aconteceram e que a gente está focando agora no lifetime value do cliente. Então, esse é o tipo de coisa que eu tenho pensado muito, a gente tem discutido também internamente, está tentando trazer essa discussão de uma forma mais estruturada, até para poder revisitar toda a forma como a gente encara a nossa máquina de crescimento lá. Mas eu trouxe aqui para vocês um framework, uma ideia de um framework mesmo. E já faço o disclaimer aqui, eu estou subindo no ombro de gigantes, né, gente que inclusive vai estar falando aqui, como o Diaco, amanhã cedo, Bill Massaires, David Scott, outras pessoas que eu sigo e admiro aí, para poder propor esse framework para vocês, para ser uma nova lente para a gente olhar essa máquina de crescimento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar esse framework para vocês, eu chamei aqui de o manual da Scale Up, está aqui. Eu vou mostrar 5 elementos desse framework, passando um pouco rápido, depois eu vou dar algumas dicas práticas para ele, para vocês levarem para casa e implementar. Tá bom? Começando aqui, primeira coisa, modelo e métricas. Quando eu coloco a jornada do cliente lá em cima, os meus processos, meu modelo, eles têm que refletir aquela jornada. Tá? A gente sempre usou a analogia do funil. E o funil, por mais que tenha gente metendo pau nele agora, ele ainda é uma metáfora muito válida, só que ela é ilimitada. Eu falo muito sobre o processo da aquisição do cliente, eu não falo sobre o processo da relacionamento e da expansão com ele. Então, muita gente tem usado algo nessa linha aí que parece mais uma ampulheta ou uma gravatinha borboleta, o que seja. E aí, basicamente, a gente tem uma missão aqui de mapear essas fases da jornada com nomes que a gente quer dar para os estágios que a gente tem dos clientes aqui. Então, eu tenho prospects, leads, né, nome que vocês já estão cansados de ouvir, leads qualificados, oportunidades, novos clientes, clientes ativos, clientes recorrentes, clientes felizes, clientes bem-sucedidos. Né? Esses estágios desses clientes nessa jornada, sob a nossa ótica, podem ser modelados por métricas. Eu vou usar a métrica que a gente também conhece sempre, lead, MQL, SAL, oportunidade, vendas, cliente ativado. Isso aqui, vocês têm liberdade, licença poética de trocar os nomes, trocar as métricas em si. Mas, em geral, o que a gente faz com essas métricas? A gente tenta instrumentalizar a empresa. Eu tento olhar o volume de cada uma dessas etapas, as taxas de conversão, que são importantes para a gente avaliar como otimizar esse processo, e tempo também entre os diferentes estágios. Porque, por exemplo, no estágio do primeiro valor, tempo para o primeiro valor é uma métrica super importante. As melhores empresas de tecnologia, por exemplo, elas tentam o máximo reduzir esse tempo ali para já tentar prover aquele primeiro valor para o cliente, para mantê-lo engajado no processo. Então, primeiro, parte modelo e métrica, segundo, processo. E aí, processo, a ideia é você, justamente, o Murilo mencionou aqui que a empresa é feita de processos, é basicamente isso mesmo. A ideia é você tentar mapear isso sob 2 óticas. Uma na ótica de um fluxograma mesmo, de uma evolução desse cliente na linha do tempo, e sob a ótica também de funções de suporte a isso. Como exemplo, eu puxei aqui uns bloquinhos de função de suporte de marketing. Então, eu tenho o fluxograma ali, o cliente passa pela qualificação, depois pela conexão, descoberta, etc. Mas eu tenho aqui, para cada um desses estágios, eu tenho funções específicas do marketing que estão ajudando naquele processo, naquela linha vertical. Claro, tem processos também que são super transversais, tipo contratação, treinamento, financeiro, etc. Então, a ideia é mapear esses processos. Mapeando esses processos, a gente consegue também mapear os recursos que a gente precisa. O que são recursos? Conteúdos, ferramentas ou qualquer coisa que a gente precisa para ajudar o cliente a fluir em cada um desses estágios. Eu vou falar um pouquinho mais de conteúdo à frente, mas basicamente a ideia é também fazer um mapa de que recursos eu preciso em cada etapa dessa jornada. Preciso de software, tecnologia. Então, software, a gente está falando aqui em geral das grandes suítes aí, automação de marketing, CRM, serviço, Customer Success. Aí eu tenho uma porrada de soluções em cima dessas suítes, são integráveis, né? Por exemplo, no caso de vendas, um discador ou um software de pré-vendas.
e um monte de outras aplicações, às vezes até bem simples, uma extensão do Chrome, que ajudam nesse trabalho no dia a dia. Mas uma coisa que tem emergido muito também é a importância da gente ter uma estrutura embaixo, que aqui na RD a gente chama de Customer Data Platform, que é uma estrutura que integra esses dados dessas diferentes aplicações aí e coloca isso de uma forma coesa, de uma forma única, né, numa única timeline desse cliente. Senão fica aquele samba do crioulo doido. Eu estou gerando um monte de eventos, um monte de dados em diferentes softwares e não estão conversando entre si. Eu não consigo tomar decisões acionáveis. Então, esse é o quarto elemento desse playbook. E o último são pessoas. Acho que a gente tem pessoas dentro desse processo que estão divididas geralmente em áreas, né, na maioria das empresas. Mas uma das coisas bacanas que tem vindo desse processo de aceleração do ciclo de venda, aceleração da jornada, ele tem a ver com a oportunidade de especialização maior que a gente tem. E essa oportunidade de especialização, ela traz até mais oportunidades de desenvolvimento de carreira para as pessoas. Você pega uma área de vendas, por exemplo, eu posso montar uma carreira onde a pessoa começa como SDR, vira vendedor júnior, depois vira vendedor pleno, depois de repente pode virar um líder de vendas, ou pode virar um vendedor sênior, por aí vai. Então, as máquinas modernas elas estão especializando bastante nessas funções e tem toda uma estrutura de suporte embaixo, desde recrutamento, treinamento, coaching, gestão, sales ops em geral, né? Essa é a forma como a gente, em geral, está estruturando a máquina de pessoas. E aí, quando eu coloco tudo isso junto, basicamente eu tenho playbook. Playbook é uma palavra super usada, mas muitas vezes a gente confunde, não sabe o que significa. Aqui dentro dessa linha, basicamente eu consigo colocar tudo que eu preciso relacionado ao processo da máquina de crescimento, né? Modelo e métricas, processos, recursos, software, pessoas, dentro de uma forma coesa. O Diaco menciona muito isso, de você imprimir, colocar isso na parede da empresa e usar isso de uma forma recorrente para falar, a gente está com um problema aqui, vamos redesenhar esse processo, vamos repensar um recurso aqui para essa fase, enfim. Sei que foi muito abstrato, tem muita coisa para entrar aqui e eu queria até fazer uma promessa para vocês aqui de que a gente vai começar a trabalhar não só para revisitar muito do que a gente faz dentro de casa, mas começar a ensinar mais como estruturar isso para vocês, da mesma forma como a gente fez com o Inbound como um todo. Mas passando para aquela parte que eu falei das dicas práticas, são 4 dicas práticas que eu quero trazer aqui. A primeira delas tem a ver com recursos de marketing. Então pega aquele playbook, pega a parte de recursos, vamos olhar só para o marketing, só para a fase inicial, a fase de aquisição de clientes, a fase da promessa de valor. Então, tem algumas dicas aqui que eu quero trazer. O primeiro, e aí vocês vão ouvir muito disso, né? Mas quando a gente está falando de conteúdo, por exemplo, vamos buscar fazer conteúdo mais amplo e mais de descoberta no começo. Um conteúdo um pouco mais focado em dores e problemas nesse meio do funil. E um conteúdo altamente curado e muitas vezes até segmentado, customizado para diferentes personas, diferentes indústrias no fundo do funil. Então, a gente quando fala de inbound, por exemplo, inbound geralmente tem a ver com, é um jogo de números, né? Vamos fazer mais post, mais material, mais conteúdo, mais publicações, só que isso funciona bem no topo do funil. Para desengargalar aquele meio do funil ali, que geralmente é onde todo mundo trava, a gente tem que ser um pouco mais assertivo, tem que trabalhar mais em cima de dores, problemas e oportunidades concretas e fazer conteúdo em cima disso. Do ponto de vista de técnicas de marketing digital, SEO, otimização para social media, né, alguns têm chamado de SMO, funcionam também muito bem no topo do funil. No meio do funil, quem ganha o jogo é nutrição de leads e CRO, otimização da conversão. Então, se a gente está com problema de meio de funil, olhem para isso ao invés de olhar para SEO e para social media. Esse é um componente importante que, francamente, eu acho que até na RD a gente não achou ainda o tom, mas basicamente a gente está falando de vir do mais emocional para o mais racional, para o emocional de novo.
Então, o que quer dizer com isso? Até o formato influencia. A gente vê, por exemplo, vídeo, podcast, esse tipo de formato é um formato mais light de consumir e ele gera uma conexão emocional um pouco mais forte. Eu vejo a pessoa, eu escuto ela, eu falo com ela. É diferente de um post. Só que já não é um formato que funciona tão bem, por exemplo, no meio do funil. E no fundo do funil ali, quando a gente está olhando naquele a última etapa, olhar para o aspecto emocional é importante porque muitas vezes a pessoa já passou por todo aquele processo das 4 fases ali em cima, mas não tomou a decisão efetivamente. E a maioria das empresas que eu lido no dia a dia, que eu acabo dando mentoria ou alguma coisa assim, o problema da última fase do funil não é concorrência. O problema é inação. O cara não fazer nada. Acho que quem é parceiro da RD aqui sabe que o problema que a gente tem muitas vezes é garantir que aquele cliente assuma o próximo passo, aquele compromisso ali de começar o trabalho. Então, a gente buscar um componente emocional para esse fechamento também é importante. Às vezes pode ser um compelling de vendas, uma promoção maluca de última semana. Às vezes pode ser um case do concorrente dele, alguma coisa que pega no fígado dele e fala, pô, eu tenho que dar esse passo. Do ponto de vista de tecnologia, geralmente a gente está usando ofertas mais abertas no topo do funil, ungated, e aí é importante vocês atentarem que também está mudando um pouquinho esse playbook. As pessoas estão mais resistentes a forms, então a gente tem que deixar a coisa um pouco mais aberta lá em cima. Usar com parcimônia isso no meio do funil, e aí tecnologias como tracking, progressive profiling ajudam bastante a eu pegar os dados que eu preciso, sem necessariamente ficar jogando forms com 10 campos para esse cliente preencher. E aí abrir de novo, lá no final. E lá no final, acho que um ponto que é fundamental aqui é a gente ser super responsivo. Um cliente hoje, quando ele entra na página de preço de um produto, por exemplo, e aparece um chat ali, ele quer falar na hora com a pessoa. Ele não quer preencher um formulário, fale conosco, esperar 2 dias para a pessoa responder. Provavelmente vai ser tarde demais, se ele já está naquele estágio final ali de avaliação. Então, ali, prestem bastante atenção nessa questão de responsividade. E, por fim, acho que é muito bacana agora, já pensando nesse alinhamento com a próxima fase, é uma coisa que funciona dos 2 lados, né? Tem 2 benefícios. Um é de diminuir a ansiedade e tentar ajudar o cliente a visualizar o sucesso, ao mesmo tempo já funciona de alinhamento com a próxima fase ali, que é a entrega do sucesso, a entrega do valor. Que é fazer um plano, um roadmap, alguma coisa que tenha um passo a passo que ajude a tirar a ansiedade, que muitas vezes está associada a esse processo de compra. Então, essas são as primeiras dicas aí relacionadas a conteúdo e recursos da fase de aquisição. As outras são, a dica número 2 aqui tem a ver com design organizacional. Vamos lá, a gente tem alguns dilemas aqui. Eu falei de vendas está entrando mais tarde no processo. Na verdade, quanto mais cedo vendas entra no processo, mais caro é. Tá? Em geral, quando a gente vai mais para o lado esquerdo aqui, com vendas, a cada passinho que eu dou para o lado aqui, se convencionou falar que é 10 vezes mais caro. Então, se eu tenho uma venda que é mais transacional, é uma venda mais barata. Se eu tenho uma venda que ela precisa ser provocativa, ou uma venda de solução, é uma venda mais cara. Então, eu tenho esse problema de um lado. Do outro lado, eu tenho um problema também de Customer Success. Quanto mais forte for essa relação de Customer Success que eu quero imprimir na empresa, mais caro. Pode afetar minha margem, pode afetar meus custos. A resposta óbvia aqui seria, não vamos fazer isso. Vamos deixar a venda só no finalzinho aqui e Customer Success mais light. Só que eu tenho uma situação também que quanto mais complexa é a solução que eu estou vendendo, mais eu preciso fazer os 2 de cima. Mais eu preciso chegar em vendas mais à frente, mais eu preciso fazer Customer Success direito. Então, como é que a gente equaciona isso? Estou trazendo aqui para vocês um template baseado no tamanho do contrato anual que vocês têm, em geral, quanto que o cliente gasta no primeiro ano, como é que vocês podem estruturar essa maquininha do ponto de vista de pessoas. Então, vamos lá. Primeiro, pensa num contrato anual de até R$2.000 no ano, né? Se esse cliente está gastando. Eu não tenho muita margem matemática para colocar Customer Success ou mesmo uma estrutura de vendas um pouco mais sólida. Ou é self-service o processo, e-commerce, etc., ou
ou tem esse elemento que o pessoal tem chamado de call to close, que é aquele vendedor que liga e tem que vender na hora, né? Isso acontece, por exemplo, nessas escolas de inglês, English Now, por exemplo. O cara tem lá o número da ligação, você tem uma chance de falar com o vendedor e ali a situação está resolvida. Para esse tipo de contrato, a estrutura funciona bem. Nessa faixa assim, de 2, 5 mil reais, já começa a valer a pena fazer uma estrutura de vendas um pouco mais proativa, inside sales, dentro de casa, com uma especialização ainda com pessoas um pouco mais júnior, e ter um customer success que a gente chama de low touch, que não é muito intensivo, né? É um pouquinho mais reativo. Nessa faixa um pouco mais à frente, já começa a fazer sentido pensar em alguém prospectando, já começa a fazer um customer success um pouco mais proativo, e o time de vendas começa a ficar um pouco mais qualificado. Ali, geralmente, vale a pena também especializar também em customer success, especializar alguém fazendo essa fase do primeiro valor, que eu mencionei ali na jornada. E por aí vai. Acho que não dá para entrar em muitos detalhes aqui, mas um nível acima, até 100 mil reais, eu consigo colocar uma estrutura um pouco mais pesada de customer success. E quando eu estou falando de 100 mil reais para cima, aí eu já estou falando também de uma coisa que daqui a pouco começa a fazer sentido, o tal do field marketing, fazer café da manhã para prospect, gente na rua, vendas na rua mesmo, field sales, account manager nas contas. Então isso aí é mais ou menos uma regrinha de bolo aí para vocês seguirem quando for olhar no negócio de vocês e falar, pô, meu ticket médio está mais ou menos nessa faixa aqui no ano, é mais ou menos essa estrutura que eu tenho que ter aqui dentro na máquina de vendas e customer success. E aí uma estrutura embaixo de apoio, de operação, treinamento e tudo mais. Dica prática número 3, alinhamento marketing vendas. Quem aqui tem problema de alinhamento marketing vendas? Quase dá para perguntar quem não tem problema, né? A gente tem, não sei se o Bernardo está aqui, o Bernardo e o Rodrigo, os caras quase se matam todo dia lá com, eu entreguei lead, eu não entreguei, qualidade está ruim. Esse é o tipo de discussão que tem entre as áreas de marketing e vendas geralmente. Então vou tentar trazer um pouquinho de luz aqui nesse processo, tá? Acho que o primeiro deles é entender que isso, do ponto de vista de metas e comprometimentos, isso é bastante estruturável, tá? Então pensa que eu estou dentro dessa jornada aqui, eu tenho uma meta, por exemplo, de fazer 20 vendas no mês. E aí 20 vendas no mês eu tenho a seguinte taxa de conversão ali, que é a taxa de conversão mais ou menos dentro do padrão da indústria. Para fazer essas 20 vendas, automaticamente eu estou dizendo que eu preciso fazer 60 oportunidades por mês, gerar 200 MQLs, gerar 2.000 leads, tá? E aí, para resolver essa equação do ponto de vista de pessoas, eu preciso de um time de marketing X lá para gerar os 2.000 leads, 200 MQLs, preciso de um SDR, um pré-venda, e preciso de 2 vendedores, assumindo que eles fazem aí de 10 a 12 vendas por mês. Tá aí ok? Então, o que eu posso fazer do ponto de vista de planejamento? Eu quero crescer 5% ao mês nas vendas. Eu coloco essa meta subindo 5% ao mês. 20, 21, 22, 23, 24. Se eu tenho as taxas de conversão em cima, para simplificar vou assumir que elas são fixas, basicamente eu já tenho as metas de marketing e vendas aqui. E se eu tenho as metas de marketing e vendas, marketing já sabe o que tem que fazer para entregar aquele número que ele vai precisar entregar daqui a 6 meses, então já tem condição de se preparar para isso. E vendas também tem condição de se preparar para isso. Se eu sei, por exemplo, que eu vou fazer 24 vendas em maio, fazendo 10 vendas por vendedor, eu vou precisar de um terceiro vendedor ali em maio. Se eu preciso do terceiro vendedor em maio, eu tenho que contratar esse cara em janeiro, para dar tempo de fazer treinamento e o famoso rampeamento. Então essa é a parte que a maior parte das empresas que eu vejo que estão tendo problema de alinhamento marketing e vendas estão porque não estão fazendo esse exercício em conjunto. E a outra parte, talvez a RD inclusa nessa categoria, é quem não está definindo muito bem qual que é a qualidade desses leads que estão sendo entregues. Muitas vezes a gente está definindo meta baseada só em volume. Então, se eu for olhar de novo a jornada lá em cima,
é fácil entender e transpor isso, que essa jornada, na verdade, se torna um dos critérios de avaliação de qualificação de lead, que é o critério que a gente costuma chamar de interesse. É o quão mais à frente na jornada eu estou, como lead. E no outro eixo aqui, o eixo vertical, eu tenho o perfil desse cliente, o fit. Então, quanto mais para cima, mais melhora o perfil, quanto mais para frente, mais interessado eu estou na solução. E esses sistemas de qualificação de lead mais modernos, eu não traço nem uma linha vertical e nem horizontal, traço uma linha diagonal. Por quê? Porque o lead que é muito bom, eu posso ir buscar ele mais cedo no processo. O lead que é muito bom, me converte bem, muitas vezes vai gerar um lifetime value maior, eu vou buscar ele lá na frente, às vezes até prospectando. Ou eu posso pegar ele já quando reconheceu o problema, quando ele sabe que tem um problema, então é um MQL, ou quando ele quer uma solução, ele está procurando uma solução, e aí é o famoso levantada de mão, o HR que está aqui. É alguém que vai lá numa página de produto, numa página de serviço e levanta a mão. E aí tem uma outra qualidade de lead que tem se aplicado aí mais para empresas de tecnologia. Vai ter uma palestra bem bacana do Gabriel, da RD, sobre isso, o famoso mineiro, sobre PQLs, sobre leads que são qualificados já dentro do produto. Não tenho oportunidade aqui de entrar a fundo nesse negócio. Mas o que eu queria trazer aqui? Isso aqui é um pouco mais sofisticado do que o slide anterior. Se eu tinha lá atrás uma meta de 200 MQLs, talvez, na verdade, eu não precise entregar 200 MQLs. Eu posso entregar 100 MQLs, uns 30 levantadas de mão e 20 PQLs, por exemplo. Sabendo que essa taxa de conversão vai ser muito melhor desses outros dois caras. Então, acho que a dica para quem está tendo esse tipo de problema em casa é tentar, claro, se puxar dados e trouxer evidências históricas melhor, mas tentar pelo menos pensar, o que significaria para a gente uma qualificação por fit, por perfil de cliente, e como é que a gente mensura o quão avançado o lead está na jornada e dá uma espécie de pontuação para esse cara baseado nesses dois critérios. E aí como é que a gente seta essa régua para gerar uma relação melhor e mais saudável entre marketing e vendas. Com isso eu fecho a dica 3. Dica 4, processo de venda. A gente vai ter bastante palestra legal, recomendo algumas aqui, inclusive do Rodrigo, nosso líder de vendas, recomendo o Jaco amanhã. Mas eu queria trazer algumas dicas específicas aqui sobre essa parte do processo. Então, a gente está, com essas mudanças todas que eu falei do cliente, a gente está no momento agora de ter um novo ABC. O ABC é aquele always be closing que os vendedores agressivos sempre usaram. Na verdade, a gente tem que estar always be consulting, sempre estar ajudando, sempre estar orientando, sempre estar dando conselho. Esse é o papel do vendedor, o papel do vendedor moderno. Muita gente tem falado que o vendedor moderno se parece mais com um médico do que com um vendedor, né? Quando você chega no médico, a primeira pergunta que ele faz é: o que você está sentindo? Deixa eu ver, você está sentindo isso também, aquilo também. De repente ele pede um exame. A primeira preocupação dele é entender o seu problema e entender como é que ele pode solucionar o problema. Não é abrir a capinha aqui e falar: tem um monte de remédio aqui, um monte de pílula, está querendo aqui, tem 20% de desconto até amanhã. Não é esse o papel do médico. E o vendedor moderno, ele faz isso. Outro aspecto aqui, eu vou chegar lá, vou entrar mais a fundo depois, mas a gente fala de empatia, que é essa questão de justamente entender o problema com profundidade. Resiliência, saber que os clientes precisam do empurrãozinho muitas vezes. Tem integridade, ser honesto, né, nessa relação, não falar mentira, ser transparente, ser honesto nessa conversa, porque ela vai estourar mais à frente. E ter clareza, ser didático, ser um professor nesse processo. Acho que o papel do vendedor é esse. Esse processo de venda também tem que ser cada vez mais customizado para o cliente. A gente está acostumado a fazer um processo de venda enlatado. Todos os clientes passam pelo mesmo processo, assistem a mesma demo, recebem o mesmo pitch. Não, eu converso com ele, entendo a dor dele, depois eu customizo esse processo para não só o processo de venda, mas idealmente eu customizo até o processo de entrega desse valor mais à frente. Vendas é ciência, não é arte. Eu não vou dar spoiler aqui, mas a palestra do Jaco vai falar exatamente sobre isso amanhã. Recomendo fortemente vocês assistirem com atenção,
porque vendas não é um esporte mais do superstar, da pessoa individual ali, e é um esporte do time. Tá? Então, precisa de metodologia. E eu posso trabalhar, baseado que vendas depende de metodologia, eu posso trabalhar esse treinamento dessas pessoas que estão em vendas de uma forma replicável, de uma forma bem previsível, em cima desses playbooks, mas eu posso dar coaching baseado em dados. O coaching data-driven. Eu posso saber exatamente onde o meu vendedor está tendo problemas e ajudar ele naquela parte específica do processo que ele não está bem, versus fazer o mesmo treinamento padaria para todo mundo no time inteiro. E um aspecto importante quando a gente fala lifetime value, isso é bastante complicado, eu tenho que alinhar incentivos. Né? Se eu estou preservando a relação de longo prazo para o cliente, como é que eu posso não alinhar os incentivos, por exemplo, de comissionamento do meu vendedor? Como é que eu posso comissionar o vendedor só pelo primeiro contrato? Não colocar qualquer tipo de incentivo a mais, não colocar qualquer tipo de restrição para ele, independente do que vai acontecer no cliente ao longo do ciclo de vida dele. E por fim, a gente precisa usar software e tecnologia aqui. Tem muito, acho que é uma mudança muito grande nos últimos 5 anos, tem muito software e ferramental hoje para ajudar vendas e as diferentes etapas aí desse processo de venda. Inclusive várias das empresas aqui que eu recomendo vocês darem uma olhada aí nos stands que são parceiros da RD. Aí eu fecho segunda lição, o segundo takeaway para vocês hoje, nessa palestra, que é: pensem na jornada do cliente, ou nos passos que ele vai, que tipo de bloqueio, que tipo de resistência, que tipo de fricção ele tem em cada momento, e redesenhe os seus processos de marketing, vendas e serviço de acordo com essa nova jornada do cliente, de acordo com esse perfil do cliente que mudou completamente. A gente caminhando para a última parte aqui, falei de tecnologia, vocês sabem que a gente é uma empresa de software. A gente tem, esse slide eu mostrei na última palestra, a gente tem esse conceito hoje dentro do RD Station de plataforma, e ele começa com o RD Station Marketing, que é o nosso produto aí, já está 6 anos no mercado, que você já conhece, mas a gente apresentou no ano passado o conceito da App Store, que são mais de 100 soluções que a gente tem integradas com o aplicativo hoje. De novo, vários deles estão aqui no evento como patrocinadores. Esse trabalho de integração que a gente faz com esses parceiros, trabalho de integração técnica e integração de comércio também, de negócio. E essa camada de baixo que nós temos investido agressivamente aí nos últimos 2 anos, que é para tentar resolver esse problema da multiplicação dos dados, da multiplicação das interações, esses diferentes sistemas que a gente usa no dia a dia. A gente fez uma série de melhorias aqui no RD Station Marketing. Eu não vou entrar em nenhuma delas aqui na palestra. Eu recomendo vocês para, acompanhar o material que está saindo aqui, no blog, social media, etc. 2, irem lá no Domo. Alguém já foi lá no Domo aqui? Quem foi lá no Domo do RD Station? Tem uma área para clientes e parceiros da RD ali que a gente está fazendo várias imersões ali de funcionalidades novas, coisas como editor drag and drop de landing page, melhorias em ferramentas de análise, melhorias de fluxo de automação. Finalmente a gente implementou o tal do WOW lá no fluxo de automação, melhorias diversas aí de integração também. Então, não vou dar muito spoiler aqui, mas a mensagem que eu queria deixar com o RD Station Marketing é que a gente vai continuar investindo muito forte nele no ano que vem. A gente está projetando mais de 25 milhões de reais de investimento só no RD Station Marketing no ano que vem. E, além disso, a gente está olhando mais agora com um pouco mais de liberdade para os usuários que estão um pouco mais avançados na jornada. Nossa preocupação nos últimos 2 anos foi muito mais resolver esse problema das pessoas que estavam entrando no software e estavam tendo dificuldade de adoção. E agora a gente está olhando cada vez mais aqueles casos cabeludos, casos de quem está no software há bastante tempo e que está precisando crescer junto com a ferramenta. Então, essa é a linha que a gente tem para o lado do marketing.
Mas eu tenho uma novidade muito bacana aí, para alguns não é novidade, né, mas a gente anunciou há alguns meses a aquisição de uma empresa de CRM mineira chamada Plug. E é uma empresa que tem, na nossa avaliação, um dos melhores CRMs no mercado brasileiro, um dos mais intuitivos, simples para usar. A gente fez essa aquisição há alguns meses, trabalhou arduamente, todos os times, principalmente o time de produto, para integrar as operações e integrar o software. E hoje a gente, com bastante prazer, anuncia que está oferecendo também para o mercado, de forma oficial, o RD Station CRM. Também não vou entrar em muito detalhe aqui, a gente tem um stand inteiro dedicado ao CRM lá. Temos o nosso caríssimo Luiz, não sei se ele está por aqui, mas o Luiz era o CEO da Plug, hoje continua tocando essa parte do business para a gente dentro do RD. Ele vai dar 4 palestras sobre o processo de vendas e aí uma palestra educativa, mas nesse processo ele vai mostrar como funciona o CRM. Mas para quem já é usuário do RD Station, marketing, dá para ver um pouquinho da carinha dele, como a gente já se esforçou para deixar uma experiência super fluida, bacana, com a mesma interface, né, do RD Station Marketing, mas mais do que isso, com a mesma Customer Experience. A gente está integrando todos os nossos processos internos também, processo de venda, de atendimento, de suporte, de cobrança, para garantir que todo mundo que é cliente de uma ou de 2 ferramentas tenha a mesma experiência com o RD enquanto estiver no software. Então, convido vocês para conhecer isso. Vou reforçar mais 2 aspectos do CRM só. O primeiro deles, voltando aqui agora para a imagem atualizada, completa, já com o CRM ali dentro da pilha. A gente sempre lida com essa questão de integração marketing e vendas, com essa coisa de integração dos dados, né? O dado sai do marketing, vai para vendas, sai de vendas, volta para marketing, o que acontece quando fecha uma venda lá. E integração de marketing e vendas, geralmente ela é complicada mesmo. A gente foi bem a fundo nesse tópico aqui, principalmente porque a gente não está só simplesmente integrando 2 softwares aqui. A gente está, basicamente, mudando a forma de olhar esse negócio. A gente está consumindo a informação do mesmo lugar. É da Customer Data Platform. Então, o software hoje, ele consome os dados dos leads, os contatos, dos deals, etc., eles estão vindo do mesmo lugar hoje, da mesma base. E isso para garantir mais fluidez no processo para o time de vendas como um todo, não ter dados perdendo no meio do caminho. Para os gestores, né, de marketing e vendas, não ter problemas de relatórios, consistência de dados, etc. E principalmente para a gente conseguir entregar uma experiência mais bacana para o cliente. É muito diferente a experiência que o vendedor consegue entregar para o cliente quando ele entende o histórico daquele lead desde o começo, desde o primeiro passo de jornada daquele lead com a gente dentro do site. Então, aquela timeline que a gente tem no RD Station Marketing, ela está representada hoje no CRM também, e o vendedor tem acesso àquilo em tempo real. Então, esse é o lado da Customer Data Platform. E o último ponto aqui, relacionado ao CRM ainda, que é uma novidade de modelo de negócio. A gente tentando explicar um pouquinho mais aqui o que nos levou a fazer essa aquisição em primeiro lugar. A gente entende que a base de clientes da RD, de certa forma, é uma base mais sofisticada do que a média das pequenas e médias empresas no Brasil. Já estão usando automação de marketing, não é uma coisa muito simples. Ainda assim, 70% dos nossos clientes não tinham nenhum CRM. E quando a gente começou a conversar com esse pessoal, não era só um problema de software, era um problema de processo, de metodologia. Muitas vezes não tem nenhuma função de vendas proativas. Então a gente está tentando mudar isso. A gente está tentando mudar isso com educação, com metodologia, com conteúdo, mas também tentando tirar a fricção de adoção do produto. Por isso, o RD Station CRM, ele começa com um plano free para todos os usuários. A gente tem... Então, vocês vão poder aí nas próximas horas entrar já essa é a página de preço do software, a real.
Vocês vão poder nas próximas horas entrar, criar sua conta, brincar. E para quem já é cliente do RD Station Market, a gente fez um wizard aí, um sisteminha rápido aqui para o pessoal criar uma conta a partir já da conta que existe. Ele não é tão rápido quanto está aí, tá? Tem uns 5 passos aí para fazer, mas é basicamente isso. Entra lá no CRM, cria a conta, pronto. O CRM já está lá, já está com esses dados integrados por baixo, pronto para rock and roll. Aí eu fecho com o último takeaway da minha palestra. Uma provocação, um chamado para vocês aí de realmente estabelecer uma função proativa e científica de vendas, né? Metódica de vendas, com foco em revelar e entregar sucesso para o cliente. Sobre essa última parte, sobre revelar e entregar sucesso para o cliente, eu tenho uma história muito bacana de um cliente nosso que está aqui, Cláudio, está aqui na ponta. Eu vou deixar o vídeo contar a história deles para vocês aí de uma forma bem resumida. Shopping Info ela é uma empresa voltada para o segmento gamer, uma empresa de web. Nós tínhamos algumas dificuldades no momento da venda pelo site. A gente sempre, o cliente sempre nos procurava, não tinha confiabilidade em comprar no site. Nós realmente começamos a investir mais no e-commerce e a buscar mais resultados vindo do e-commerce. Através da web, eu acabei conhecendo a RD Station. A gente hoje está com 100, 110 mil visitantes e a ideia é que em 4 ou 5 meses a gente triplique isso e chegue a 300 mil visitantes. Então, assim, foi realmente... Saímos de um faturamento em 2016, né? E Black Friday 2017, crescimento 2.000%, e mantivemos um crescimento de 1.000% durante o ano de 2018. O meu orgulho com a Shopping Info, cara, são todos. Eu sou até suspeito em falar porque a Shopping Info é uma vida para mim, né? Estamos na direção certa, trabalhando com muita vontade e empenho. Salva de palmas para o Cláudio, por favor. Por que eu trouxe a história dele aqui para vocês hoje? Na verdade, isso aqui é um case que a gente está montando, vai ser um case mais elaborado, não tão curtinho. Mas o que é interessante que tem a ver com a palestra aqui que a gente trouxe, é que como essa história começou. O Cláudio estava meio desacreditado desse processo, né? Tinham experiências ruins aí com marketing digital em geral, com agências. E aí ele falou que conheceu o RD na internet. Ele caiu nesse processo com a Lígia, que é a nossa vendedora que está aqui. E a Lígia teve a empatia para entender o que o Cláudio estava procurando e teve também a integridade de saber que o que ele estava procurando, do jeito que ele estava procurando, não ia resolver o problema dele. E a Lígia sugeriu, na verdade, que o Cláudio entrasse em contato com uma agência do nosso programa. E aí é importante reforçar um ponto aqui. A Lígia trabalha no nosso time de venda direta. Em tese, ela não tem nem incentivo para fazer isso. Mas ela trouxe o Rodrigo, da Nação Digital, nosso parceiro aqui também. Eles juntos conseguiram trabalhar, fazer um projeto aí com o Cláudio. Conseguiram convencê-lo também de que valia a pena entrar. E conseguiram aí, obviamente, depois disso, com muito suor, entregar essa história de sucesso magnífica aqui. Então, assim, essa história bacana que a gente mostrou no vídeo, nunca teria acontecido se não fosse o trabalho desses dois aqui. Então, eu queria trazer isso para vocês aqui, porque a gente não precisa conviver nos próximos 10, 20 anos com essa imagem de que vendas é uma coisa de sacana, que o vendedor é charlatão. Muito pelo contrário, vendas é uma função super nobre dentro da empresa. A profissão de vendedor é uma profissão super nobre. E a gente está aqui justamente para revelar histórias dessas cada vez mais, prometendo valor e entregando sucesso do outro lado. Então eu queria que vocês aproveitassem muito esse evento, se inspirassem, aprendessem, construíssem conexões, mas que voltassem para casa e aplicassem muito do que aprenderam aqui, em particular, vendam mais sucesso para os seus clientes.
É isso aí. Muito obrigado, pessoal.